O Freud, ele vai criar um adversário, né, para debater essas questões. Então, no texto, se vocês pegam lá o capítulo 5, não é bem um capítulo, né, porque o Freud faz um texto só, mas ele vai dividindo assim por parte, digamos assim, né. Deixa eu só pegar aqui para vocês. 6. Esse aqui é o 4. A partir do capítulo 4, né, da parte 4, vou botar aqui, ó. No sumário não tem, mas ele vai dividindo por parte. A partir da parte 4, o Freud, ele cria um adversário para discutir essas questões. É claro que essas questões elas foram propiciadas a partir da relação dele com o próprio Fichte, né? Então, eles já haviam trocado cartas e mais cartas. Um dos bônus do curso é a gente discutir um pouquinho sobre esse livro aqui, né? Que são as cartas que foram, né, salvas ali, né, da relação dele com Fichte. Então a gente vai discutir esse livrinho também, né, que é muito interessante a gente perceber esse diálogo entre a psicanálise e o próprio cristianismo, né, e a própria fé cristã através das cartas trocadas entre o Fichte e o Freud. Então, muito embora o Freud já trocasse cartas com Fichte desde sempre, aqui ele cria um adversário que já existia no final das contas, mas ele cria aqui no texto. Ele até diz o seguinte, né, logo no início. Uma investigação que avança imperturbada como um monólogo não é inteiramente inofensiva, né? Então ele está meio incomodado porque ele está quase que realizando um monólogo ali, discutindo sobre essas questões. Cede-se com muita facilidade à tentação de afastar pensamentos que querem interrompê-la e, em troca, fica-se com um sentimento de insegurança que, no fim, se quer emudecer por meio de uma firmeza excessiva. Imagino, portanto, um adversário, olha só, imagino, portanto, um adversário que acompanha minhas explicações com desconfiança e lhe cedo a palavra regularmente. Então, o que o Freud faz aqui? Esse adversário, de maneira direta, no Futuro de uma Ilusão, de maneira direta, ou seja, como se ele estivesse conversando aqui tete a tete com alguém, ele não existiu. Mas ele já existia diante de tudo que eles vinham trocando ao longo de toda a vida do Freud e do Fichte. Então ele já sabia, por exemplo, como é que poderiam haver algumas objeções. Aliás, objeções, olha esse ato falho. Algumas objeções, né? Ele colocando determinada sentença, ele já imaginava como é que o Fichte responderia a isso, fazendo perguntas em cima ou questionando isso. Então para ele já estava muito fácil nesse sentido, né? Todas essas questões. Mas tem uma coisa aqui que talvez vocês não tenham, talvez vocês não saibam, não tenham entrado em contato. Isso aqui que o Freud faz, isso não é à toa. Essa criação de um adversário. Isso aqui é a analogia de um processo analítico. O que é um processo analítico? É você criar um adversário simbolicamente, muito embora exista uma função ali, mas ela é uma função. Quem a coloca no lugar de adversária é você. Então Freud, ele faz algo que nós fazemos, e eu espero que vocês façam, porque eu espero que vocês façam análise, né? Que nós fazemos quando nós estamos no consultório de um analista. Que é imaginar, elocubrar questões, e a gente olha para o analista e fala, eu sei o que tu estás pensando. Olha, nem vem, eu sei o que tu vais falar, mas nem vem. Não existe eu sei o que tu vais falar. O que existe é a fantasia que eu criei, pautada e calcada nas minhas próprias questões e que eu imputo e projeto para a figura do analista. É exatamente isso que o Freud está fazendo aqui. Então, de uma criação de um adversário imaginário, nós temos uma representação clássica do que isso significa na própria concepção analítica para o próprio Freud, no final das contas. O Freud vai dizer, né, que o homem, o ser humano, ele segue o modelo infantil. Nós já falamos um pouquinho sobre isso e eu vou frisar isso com vocês porque isso é um dos pontos fundamentais aqui desse entendimento do Futuro de uma Ilusão. Por que o Freud vai dizer que nós seguimos um modelo infantil no final das contas? Porque ele vai dizer que nós obedecemos para sermos amados. E aí eu vou abrir um parêntese aqui com vocês, porque isso de fato é uma realidade da nossa vida psíquica. Todos nós, absolutamente todos nós, precisamos nos agarrar no desejo daquelas primeiras figuras que se colocam na nossa vida.
a gente precisa se agarrar pra gente conseguir sobreviver. Porque na medida que a gente se agarra, esse outro investe na gente, porque nós estamos funcionando a partir de um desejo muito caro para eles, e aí eles conseguem investir na gente. Se nós fôssemos desgarrados de um desejo ou dos desejos daqueles que nos constituem, nós não iríamos sobreviver, porque isso não seria interessante para ele que está ali naquela relação. As pessoas só investem em você porque elas imaginam que você é uma extensão delas. É só por isso. Não há investimento desinteressado. Não há investimento altruísta. Não há investimento desimplicado. Eu só invisto porque aquilo ali retorna para mim de alguma maneira. E se eu cogitar, imaginar que aquilo ali não retornará para mim, eu paro de investir. E esse bebezinho que precisa desse investimento mais que tudo no universo, a única chance dele sobreviver psiquicamente é se agarrando nesse desejo e mostrando para aquele que está investindo que ele precisa muito dessa relação. E que ele precisa muito do investimento dele. E que ele vai fazer de tudo, para que ele consiga, para que ele continue investindo nele. Então isso é um ponto interessante, porque a nossa passividade para o Freud frente às religiões está calcada justamente de maneira análoga nesse desejo de obedecer para ser amado, de uma vivência infantil. Então por que a gente cede cegamente aos supostos desmandos de uma religião? Para o Freud é porque nós somos passivos, tal como nós éramos passivos enquanto bebês, que precisávamos de investimento direto. Ponto. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Mais que isso, eu vou fazer ainda, né, não agora, vai demorar ainda para eu fazer essa segunda parte. Lembrem que esse curso ele faz parte de uma trilogia que se chama Freud Cultura Parte 1. Por que eu coloquei Parte 1? Porque existirá o Freud Cultura Parte 2, que será composto pelos textos Moral Sexual Civilizada, Totem Tabu e Moisés e Monoteísmo. Então, muito embora eu ainda vá fazer um curso sobre Totem Tabu de maneira completa, o Totem Tabu é muito importante aqui para o Futuro de uma Ilusão. Então eu vou deixar de antemão essa dica para vocês. Leiam Totem Tabu para que vocês consigam compreender muitas coisas aqui. Lá no Totem Tabu, o Freud vai trabalhar com a origem da religião, de alguma maneira. Ele vai trabalhar sobretudo com a relação pai e filho. Ele vai fazer uma analogia dizendo que Deus é esse pai elevado. Ele vai mostrar como é que o anseio pelo próprio pai é a raiz da necessidade religiosa. Ele não fala isso de maneira direta no Totem Tabu, mas ele, nessa criação que ele faz de um mito, ele entrega a chave de muitas respostas que são desenvolvidas e trabalhadas aqui mesmo no Futuro de uma Ilusão. Então por isso que eu tô falando pra vocês que vocês precisam acessar o Totem Tabu. Ele vai ser importante nesse momento aqui pra vocês. O que pro Freud é a chave do entendimento da religião? Anotem aí porque isso é importante. Pro Freud, a chave do entendimento da religião é o complexo paterno, é o desamparo e a necessidade de proteção do homem. Esses dois pontos, né, o complexo paterno, ou seja, a relação estabelecida com aquela figura de poder e castradora que é o pai, mais o desamparo e a necessidade de proteção do homem, pro Freud, essas duas vigas mestras são a base do entendimento da religião e de todas as religiões. Isso é muito importante. Eu sugiro que vocês anotem, inclusive. É nesse sentido que o Freud ele não almeja, como é que eu posso dizer? Ele não almeja investigar a noção de Deus. Isso é importante porque pode parecer que é isso que ele quer. Pode parecer que ele quer investigar a noção de Deus, o que é um Deus. Não, isso talvez esteja mais pro Nietzsche da vida. O que o Freud quer aqui
é entender as ressonâncias das ideias religiosas na cultura. São coisas muito distintas. É por isso que o Freud não vai fazer várias digressões, locubrações sobre a figura de Deus no sentido etimológico, no sentido de um criacionismo filosófico e blá blá blá. Mesmo porque para ele essa resposta é muito objetiva. Eu acabei de dá-la, inclusive, aqui para vocês. Quando eu falei do complexo paterno, do desamparo e a necessidade ou a busca de proteção do homem. Então, a própria noção de Deus, ela está inserida nesse processo que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, isso é importante para que a gente consiga entender que os questionamentos do Freud, eles residem em tentar entender os dogmas religiosos. Isso que é interessante, né? Por que você segue esses dogmas religiosos? Para além de entender o que seria a figura de um Deus, porque isso para ele é muito óbvio, ele quer entender e questionar do porquê que nós seguimos dogmas religiosos. Não à toa, esse texto é um texto que dá seguimento à psicologia das massas e à análise do eu. Isso não é à toa. Só para que vocês consigam entender, no final das contas. O Freud vai falar o seguinte, e aí a gente vai implicar a psicanálise agora aqui nesse processo também. Ele vai dizer o seguinte, olha, a gente não pode questionar os dogmas, né, das ordens religiosas. A gente simplesmente não pode duvidar de ordens religiosas. E para ele isso é um absurdo. Agora, bora lá parar para pensar se por vezes não é isso que se faz com a própria psicanálise. Uma vez eu questionei isso dentro de sala de aula com uma professora, né, psicanalista. E eu falei, olha, não é meio isso que fazem por vezes com a própria psicanálise quando dizem que temos que seguir dogmas institucionais, a própria história da IPA, né, IPA Internacional de Psicanálise, né? Essa maneira da IPA lidar com determinadas questões institucionais de uma formação, a expulsão do Lacan, enfim, todas essas questões mais gerais, não é isso que se faz. Isso é algo que eu vou deixar para vocês pensarem, porque, enfim, talvez seja importante que vocês pensem nisso, e como não é o objetivo do curso aqui, dissecar essa questão das ordens em relação à própria formação, né, do analista dentro de um cenário psicanalítico, eu queria saber se vocês não veem ou não concordam que, por vezes, de maneira muito radical, pode se aproximar a teoria freudiana, a psicanálise, dessas ordens inquestionáveis religiosas. Esse é outro ponto que eu vou deixar para vocês pensarem. E aí o Freud vai mostrar pra gente, né, no entendimento dele, de como é que essas crenças dogmáticas, elas são problemas psicológicos que são muito notáveis e que nós devemos, de fato, investigar. Então ele vai tomar, por exemplo, um ditado que é o seguinte, né, vou até anotar aqui pra vocês no original, que ele diz o seguinte: credo quia absurdum, né, no latim. Se você pegar o termo em latim, credo quia absurdo, você traduzir inclusive para o português é como se tivesse algo dizendo que eu creio porque é absurdo. Isso aqui é interessante porque o Freud vai pegar, inclusive, de um teólogo romano, e ele vai pegar, não à toa, porque ele vai dizer o seguinte: olha, por vezes nós cremos em determinadas questões porque elas são tão absurdas que só numa crença, né, fantasiosa nós poderíamos realmente acreditar naquilo ali, né? Porque é tão absurdo que como assim não vai ser verdade, já que é tão absurdo? Pensem lá, pra gente fazer uma analogia aqui pra vocês conseguirem entender, quando vocês escutam desculpas de colegas que furam com vocês num determinado, sei lá, um cinema que vocês marcaram, alguma coisa do tipo. Você marcou com 3 colegas. Aí um vai dizer, olha, eu não vou porque eu tô com enxaqueca. Aí você, isso é palhaçada, né? Não tem nada de absurdo nisso, né? Isso aí é palhaçada, não quis vir e tá dizendo que tá com enxaqueca. A outra vai dizer, porque eu vou ter que acordar cedo, eu não lembrava. Isso também é idiotice. Mas tem um que vai dizer o seguinte: olha, eu estava indo
mas no meio do caminho eu atropelei um cachorro. E aí, atropelando esse cachorro, eu peguei esse cachorro, coloquei no meu carro, tive que levar para um veterinário. Chegando no veterinário, a clínica do veterinário começou a pegar fogo. Eu ajudei a apagar o fogo da clínica. A equipe de reportagem foi para lá, né, para frente da clínica, me filmou. Eu falei sobre os meus atos heróicos, inclusive, ali naquele momento. Só que depois eu comecei a tossir muito enquanto eu estava fazendo a entrevista. E aí, eu tossindo muito enquanto eu fazia a entrevista, eu descobri que talvez a fumaça tinha adentrado no meu pulmão. E aí me levaram porque eu desmaiei para uma UTI. E eu acordei agora aqui, depois de 12 horas desmaiado, né? Acordei agora aqui. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular para avisar para você que eu ia, mas aconteceu tudo isso. O que é isso? Isso é tão absurdo que você fala, não é possível que a pessoa criou essa história. Eu vou acreditar nisso. Meu Deus! Quantos detalhes, quantas minúcias ali naquela explicação, etc. Que absurdo tudo isso. E você vai lá e acredita. Pro Freud, a própria explicação do que é a religião tá calcada nisso. É tão absurdo que as pessoas vão lá e acreditam. Porque talvez convenha, inclusive, acreditar. Talvez seja melhor acreditar nisso do que, enfim, ficar confabulando outras coisas ou lidar com nada absoluto. Ou lidar com coisas que são muito distantes, que você não conseguiria nem imaginar. Agora, imaginar em dois sujeitos, né, dando origem para o mundo, porque uma desobedeceu uma figura importante, foi lá comer uma maçã envenenada, sei lá. Foram expulsos do paraíso, tiveram filhos, o filho é um assassino, é o primeiro assassino do universo, e blá blá blá, enfim, deem continuidade à história que vocês conhecem melhor do que eu. É tão absurdo que eu tenho que acreditar. Porque senão a outra, sei lá, o outro caminho é qual? Será que o outro caminho é tão absurdo assim quanto esse? Porque se não for, eu prefiro ficar com esse aqui, porque ele parece ser bem crível, porque ele é absurdo. Isso é muito interessante, né, do nosso próprio modo de funcionamento frente a isso. De um funcionamento de como é que a gente vai calcando uma própria doutrina religiosa na figura desse absurdo, inclusive, como é que a gente vai configurando isso. E aí, configurando esse aspecto central, a conservação da sociedade, da humanidade, ela se dá. Esse absurdo, entre aspas, que seria a crença desenfreada nesse tipo de concepção, ele pode até ser absurdo, mas ele consegue controlar a sociedade, ele consegue fazer com que a gente consiga continuar existindo. Então eu não tenho outra opção que não acreditar nele. Mais que isso, pra gente já se encaminhar aqui, deixa eu ver aqui, foi isso que eu anotei pra vocês. Mais ou menos, ainda vou ter uma outra parte com vocês. Mas pra esse primeiro momento aqui, pra gente se caminhando pro final, eu queria que vocês entendessem, né, se eu fizesse uma pergunta para vocês, em que consiste a força interna dessas doutrinas religiosas, independentemente dos reconhecimentos racionais, eu queria que vocês entendessem que essa força interna das doutrinas religiosas são ilusões pro Freud, tá? Sempre pro Freud. São ilusões, são realizações dos desejos mais antigos, mais fortes e mais prementes da humanidade, e o segredo de sua força está na força desses desejos. Eu anotei isso porque eu queria que vocês acessassem isso. Então, em que consiste a força interna dessas doutrinas religiosas? O que faz com que a gente fique preso nessas doutrinas religiosas, com que a gente não abandone essas doutrinas religiosas? Porque elas são calcadas em ilusões. Isso é ilusão. Tem fantasia, tem desejo. Eu vou explicar daqui a pouco, na próxima aula, pra gente finalizar aqui, né, o que é a criação desse desejo, né, dessa ilusão, por tabela. São realizações dos desejos mais antigos, desejos inconscientes, recalcados, e nós transpostamos ali na figura dessa religião, né.
mais fortes e mais prementes da humanidade, e o segredo de sua força está na força desses desejos. Não esqueçam disso, porque isso serve inclusive para que a gente consiga esquematizar aqui todo um aparato, né? Então bora aqui fazer um esquemazinho, se vocês quiserem anotando e colocando o esquema fica mais fácil. Coloquem aí no primeiro ponto, né? Impressão, como eu coloquei aqui, impressão de um desamparo infantil. Aí deem segmento com uma seta e coloquem embaixo, necessidade de proteção. Mais uma seta e coloquem abaixo, proteção através do amor. Mais uma seta e coloquem abaixo, satisfeito pelo pai. Isso aqui, tal como eu coloquei o meu esquema para vocês, podem ver, eu fiz esse esquema aqui para vocês. Tal como eu coloquei aqui no meu esquema para vocês, ele é importante porque ele consegue fazer com que a gente entenda todo esse aspecto. Então, primeiro ponto, o desamparo infantil, ele é presente, ele é real, ele está aqui. O que a gente pode fazer diante disso? Eu estou desamparado, eu preciso ser protegido. Então, vem logo em seguida a necessidade de proteção. Vindo a necessidade de proteção, essa proteção ela tem que se dar através de uma via. E essa via tem que ser amorosa, para que eu consiga apaziguar, inclusive, as minhas questões. E essa via amorosa só pode ser satisfeita pela figura de um pai. E a gente finaliza aqui essa aula demonstrando através desse esquema como é que a gente cria, de fato, a figura de Deus. Ou de todos os outros e dos milhares mais infindáveis deuses.